Primeira descrição da sepse foi dele, o pai da medicina, o Hipócrates, o cara mais observador do mundo, né? Você já leu alguma coisa sobre a história de Hipócrates? Gente, é muito legal, sabia? Se um dia você estiver interessado assim, em pesquisar sobre a história de vida desse cara, é muito maluco, é muito engraçado assim, como é que ele fazia. O cara sabia reconhecer as doenças pelo cheiro das fezes do paciente, pelo cheiro da urina, mandava o paciente urinar e aí ficava observando se vinha formiga na urina do paciente. Era uma coisa muito incrível, assim. O cara muito à frente, assim, do tempo dele, né? Tanto é que fez a história da medicina, né? E a primeira descrição tem como é que chama aqueles, não sei, como é que é os estudos hipocráticos, aquele volume de 8 livros que ele deixou escrito, né? Ele já falava sobre sepse, dava para entender. Era uma definição mais ou menos tipo essa, ó, quando a febre é contínua, a superfície interna do corpo está fria, como no choque, né? E existe internamente uma grande sensação de calor e sede. A febre é desidratação e a afecção é mortal. Então, não é muito diferente do que a gente vê na prática hoje, né? Por que que é tão importante a gente conhecer sepse, entender sepse, né? Estudar sepse? Porque é a principal causa de morte em UTI no mundo inteiro. Gera um custo para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, imenso, né? Dos maiores realmente do mundo. No Brasil, representa quase 40% dos gastos de saúde. O paciente em UTI, né, tem um gasto elevadíssimo, como vocês sabem. Agora, em tempos de Covid, né, a gente vê assim, nossa, mas para onde que foi toda a verba, né, milhões e milhões de verba. Muito dessa verba é consumida em UTI, o paciente de UTI é muito caro, né? Aqui no Brasil, 1/4 dos leitos de UTI estão sempre ocupados. Então, dificilmente a gente consegue ter uma baixa ocupação de leito de UTI. Fatores que permitem a invasão bacteriana no paciente são muitos, né? Então, vai desde uma alteração na flora do hospedeiro, né? Que a gente sabe que através da alimentação a gente tem alteração da microbiota intestinal, disfunção do sistema imune, paciente com doença crônica tem um estado pró-inflamatório, né? O que torna ele mais suscetível. Permeabilidade aumentada das barreiras epiteliais, principalmente intestino, né? Que é a nossa principal porta de entrada, causada por desbiose também, a nossa alimentação ocidental. E não raro também o paciente tem como porta de entrada catéteres, sondas, né? Os métodos diagnósticos invasivos que a gente faz no hospital, dentro do hospital mesmo. Então, sepse é extremamente importante, todos nós médicos temos obrigação de saber, de conhecer, de reconhecer rapidamente, fazer o diagnóstico rápido de sepse. Nós vamos ver ao longo da aula a diferença que isso faz, o tempo nessa situação aqui é tão ou mais importante quanto no trauma, que a gente fala tanto, né, da Golden Hour, aqui também tem Golden Hour também, na sepse, é muito, muito importante o tratamento precoce. No Brasil, a gente não tem, assim, muitos estudos epidemiológicos atualizados, esse daqui foi um dos primeiros, que foi o maior de todos, né, o estudo de sepse nas unidades de terapia intensiva em 2006, mas tem um outro maior depois, que é o SPREAD, que a gente vai falar. Naquela época, a distribuição que a gente tinha dos pacientes com sepse, que na época ainda se usava a definição de sepse grave, né, era mais ou menos essa. Incidência de sepse no Brasil, quase 20%. Pacientes com sepse grave, que antigamente a gente vai ver, né, a definição de sepse grave era infecção com choque séptico, né, com instabilidade hemodinâmica. Isso mudou. E choque séptico, 50% dos pacientes. Então, de 20%, pelo menos metade já eram graves, né? Já estavam em estado de choque. Então, é um perfil de paciente de muito alta gravidade e cuja taxa de mortalidade é absurda, é quase 50%. Nos países desenvolvidos, chega a ser 25%, 30%, que eles consideram altíssimo. Aqui, para nós, se o paciente é diagnosticado com sepse, de cada 2, certeza que vai morrer. Então, é uma taxa de mortalidade muito alta, né? As causas de sepse, os principais focos de infecção, então, disparado, né? 70% é foco pulmonar, continua sendo, né? Esse não mudou.
abdominal 23%, e depois vem os demais. Infecção urinária, pode ser por sítio de infecção cutânea, por catéter, sondas, né, como a gente falou, infecção do sistema nervoso central, e aí as outras causas menos frequentes. Então, pulmonar ainda é 70%, infecção respiratória. Mortalidade no Brasil. Então, a gente teve esse estudo aí bem conhecido, bem famoso, né, o SPREAD, que foi em 2017, foi publicado até no Lancet, e foi o que traçou um panorama melhor, assim, sobre a distribuição da sepse no nosso país. E mostrou que a mortalidade é ainda maior do que a gente imaginava. Não era mais 45%, e sim 55%. Imagina agora, depois do Covid, né? A gente ainda nem sabe como é que vai ficar essa estatística, mas é possível que aumente ainda mais. Então, a taxa de mortalidade aqui realmente é assustadora. A mortalidade na região sudeste foi 51%, nas demais regiões, olha a diferença. Centro-oeste, 70%. Nordeste e sul, praticamente igual, 58%, 57%, muito alto, né? E aqui no norte, 57%. Ou seja, de cada 10 pacientes, 6 morrem. A mortalidade dos hospitais ligados ao SUS não foi diferente dos hospitais privados. Isso foi uma coisa que surpreendeu, né? Então, a mortalidade muito parecida, 56% no público, 55% no privado. E o estudo mostrou que são fatores ligados ao aumento da mortalidade e gravidade dos pacientes, o fato de eles terem adquirido a sua infecção quando já estavam internados na UTI. Então, a maioria é por infecção hospitalar. A inadequação do tratamento e o atraso na administração da primeira dose. Então, isso a gente vai ver, tem até um estudo que mostra isso, talvez muitos de vocês já tenham tido essa informação, né? Quem já passou em estágio. Se bem que esse ano acho que vocês não tiveram oportunidade, né, de fazer estágio na UTI. Mas o tempo de início da antibiótico terapia, né, tem um impacto muito grande na mortalidade. A gente tem até uma curva sobre isso. Outro estudo muito interessante, né, também bem famoso esse daqui, que chama muito, muito a atenção e que a gente vê muito na prática, infelizmente ainda. Um estudo recente mostrou que o percentual significativo de médicos emergencistas, imagina, os médicos que trabalham na porta, que são eles que devem fazer o reconhecimento precoce da sepse. E mesmo alguns intensivistas não sabiam os critérios de diagnóstico da doença. O que isso acontece? No que isso acarreta? Atrapalha, logicamente, o reconhecimento precoce e o tratamento, que aqui tempo é vida. Então, se a gente não sabe reconhecer, não conhece os critérios, a gente perde o time de tratar a doença e perde o paciente. Então, essa talvez seja uma das grandes causas de morte aqui, em países subdesenvolvidos, né? O treinamento insuficiente das equipes. Então, muitas vezes, a gente vai ver, quando for falar do Quick-Solfa, das alterações que teve no último consenso, Sepsis 3, que os técnicos de enfermagem, que são eles que têm maior contato com o paciente ao longo do dia na enfermaria, aferindo sinais vitais, vendo, né, o estado clínico do paciente de 2 em 2 horas, de hora em hora, enfim, eles estão muito mais próximos do paciente do que nós. Então, se eles não tiverem um mínimo de treinamento para reconhecer sinais de gravidade de sepse, né, sinais de disfunção orgânica, a gente perde o tempo no diagnóstico entre uma visita e outra. Geralmente, nós passamos a visita a cada 24 horas, né, no paciente de enfermaria. Então, isso é muito importante, o treinamento da equipe. Aqui, sobre o mecanismo fisiopatológico, não vou ficar muito tempo, porque senão nós ia levar 3 horas fazendo aula de sepse, né? Não é o caso. Vamos tentar ser o mais resumido possível, nós vamos focar mais nos aspectos clínicos, né? A fisiopatologia, vocês têm como estudar isso. Então, a gente sabe, né, que para ser sepse, obviamente, tem que ter uma infecção diagnosticada ou presumida, tem que ter uma resposta do hospedeiro, né, no caso, nós, o ser humano, vai ter que ter uma resposta disfuncional, né, a gente vai ver essa definição. Então, tanto uma resposta inflamatória exacerbada, tem uma resposta imune, né, inadequada, liberação de mediadores, né, inflamatórios, enfim, podendo chegar a choque e disfunção de múltiplos órgãos, isso que caracteriza a sepse.
Aí aqui tem toda a cascata, né, de inflamação, que leva à lesão vascular, instabilidade hemodinâmica, né, e todos os eventos de disfunção de múltiplos órgãos que vão terminar na falência de múltiplos órgãos. Então, aqui é fisiopatologia, nós não vamos demorar muito aqui, não. Vamos logo para as definições. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se não estiver entendendo alguma coisa, fala aí, viu, gente? Não me deixem só. Tá tudo certo? Tranquilo, professora. Sem dúvidas Tá. até o momento. Áudio tá beleza, né? Tá sim, áudio e imagem, tudo ok. Tá, então beleza. Então vamos embora. Então tá, vamos começar do começo. Como é que era definido o sepse lá em 1991? Foi o primeiro consenso, né? Esses consensos, eles são feitos a cada 4 anos pelas duas maiores entidades, assim, mundiais, né? De diretrizes sobre sepse. Não são as duas maiores, depois a gente vai falar sobre a Surviving Sepsis Campaign, que daí realmente ela que reúne mesmo as maiores entidades. Mas duas das mais importantes, o American College of Chest Physicians e a Sociedade de Medicina Intensiva, de Critical Care, americana, né? Então, naquela época, existia essas 4 definições que vocês conhecem. Existia SIRS, como um pré-requisito para diagnóstico de sepse, nós vamos ver direitinho, né? Existia a definição de sepse, sepse grave e choque séptico, como 3 situações, entidades, digamos assim, separadas. Como que se definiam? Então, o que era a infecção? Fenômeno microbiano caracterizado por uma resposta inflamatória à presença desses micro-organismos e a invasão dos tecidos, do hospedeiro, que normalmente são estéreis por esses agentes. Né? Hoje já mudou, não é assim mais. Se usava também um conceito chamado bacteremia, presença de bactérias viáveis no sangue, e se falava muito em SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, que é deflagrada tanto por infecção ou por qualquer outro insulto, por exemplo, trauma, né, pancreatite, isquemia, né, então qualquer outro evento que gere uma cascata, desencadeie uma cascata inflamatória no nosso corpo, vai gerar SIRS, não necessariamente o paciente tem infecção. O que é a SIRS, então? Essa vocês já sabem, né? A gente vai falar sobre isso porque aqui no Brasil não mudou, a gente não abandonou os conceitos da SIRS para triagem de paciente séptico, então é importante a gente ainda saber o que é a SIRS. Então, para diagnóstico de SIRS, a gente tem que ter pelo menos 2 dos 4 itens. Temperatura maior de 38,3 ou menor de 36, uma hipotermia, né, relativa. Frequência cardíaca elevada, acima de 90. Frequência respiratória maior de 20 ou PaCO2 menor de 32 ou necessidade de ventilação mecânica. Leucocitose, leucócitos totais maior de 12.000 ou menor de 4.000, leucopenia, né? Ou mais de 10% de bastonetes, formas jovens. Tendo 2 critérios desse, a gente já teria critério para SIRS, que é, antigamente e ainda hoje no Brasil, né, pelo Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, ainda continua valendo para a gente. A SIRS ainda é um conceito importante para diagnóstico e definição de sepse. Naquela época, se usava como definição resposta inflamatória exagerada a uma infecção. Com certeza vocês já ouviram esse conceito. Hoje a gente já não usa mais isso, nós vamos falar sobre o conceito novo, dado no Sepsis 3, de 2016, que foi adotado pelo Brasil, pelo ILAS. O que a sepse se falava antigamente, desde lá do tempo do Hipócrates? A sepse, o termo, né, vem de putrefação. E era, pelo grego, né, sepse era sinônimo de sepsemia, que é a infecção sistêmica, a bacteremia. Hoje não se usa mais sepsemia, nós vamos ver isso. Os critérios de diagnóstico de sepse, então, nos 2 primeiros consensos, que tinha sepsis 1, sepsis 2, sempre usou 2 ou mais critérios de SIRS e infecção, que pode ser confirmada ou não. Então, o paciente que tem uma forte suspeita de infecção e ele tem 2 ou mais itens da SIRS, ele já tem diagnóstico de sepse.
naquela época, né? Então, os dois consensos anteriores, o sepsis 1 e o sepsis 2, usavam essas definições, né? Como sendo um escalonamento, digamos assim, né? Que hoje caiu por terra e foi bem aceito, né, por todas as sociedades, inclusive a latino-americana. Não se usa mais o conceito de sepse grave, porque é redundante, né? Sepse sempre é grave. Aqui também, de novo, ó, como é que era a última definição do sepsis 2, só para que vocês entendam, né? Que existe essa não é como se fosse assim uma graduação, né, de gravidade, né? Então, no consenso de 2012, a gente sabia que sepsis era a presença de SIRS com foco infeccioso presumido ou confirmado. Continua valendo isso hoje, tá? Para nós aqui no Brasil. Sepse grave era a sepse com alguma disfunção de órgão, que nós vamos ver uma lista delas, que continua valendo aqui para nós também. E choque, o que era choque séptico? Era a sepse grave, quando a gente tinha, né, SIRS, foco infeccioso e disfunção de órgão, mais hipotensão refratária e ressuscitação volêmica. Então, é interessante vocês saberem isso aqui, porque para nós não mudou. Então, vamos falar agora sobre o famosíssimo sepsis 3. Vocês já ouviram falar sobre o último consenso da sepsis de 2016? Vocês têm alguma ideia sobre ele? Já conhecem? Já leram? Alguém já leu? Sim, passaram para a gente no módulo de... A gente teve um tutorial. Joia. Um tutorial também sobre sepsis. Pronto, isso. Esse foi o último, foi em 2016, né? Daqui a 4 anos, 2020 agora, né? Era para ter, agora em outubro, né? Não sei se fizeram. Eu entrei no site da Surviving Sepsis Campaign e não vi nada. Provavelmente não vai ser atrasado, né? Vai ter um atraso aí. Geralmente, a cada 4 anos é revisto. Então, esse daqui foi de 2016, foi o que causou maior burburinho, porque realmente mudaram bastante coisas, né? É um consenso feito pela Sociedade de Crítica Healthcare Americana e a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva. Então, na verdade, é uma reunião de especialistas, né? Foram 55 especialistas de 25 organizações internacionais. Eles fazem uma série de reuniões, tem respaldo de mais de 31 sociedades de medicina intensiva do mundo todo, mas eles usam como banco de dados, obviamente, né, por ter mais acesso e por ter maior organização, eles usam como banco de dados países desenvolvidos. No caso do sepsis 3, foi usado banco de dados 165 hospitais americanos e alemães, o que gera um viés, claro, né, nós vamos ver aí depois nas críticas ao consenso. Gera um viés no perfil dos pacientes e, por consequência, no perfil dos critérios diagnósticos. Então, quais são as mudanças? Essa tabelinha aqui é bem interessante, ó. No sepsis 2, que tinha sido o último de 2012, né? Então, nós ainda tínhamos a SIRS para diagnóstico de sepse. O sepsis 3 passou a não mais utilizar SIRS, né? Com a justificativa de que ele é inespecífico, e de verdade a gente sabe que né? Ele é inespecífico, o paciente sem infecção pode ter os critérios, e adotou um novo score, que é o SOFA, que é um score que já era utilizado em UTI, né? Um score de gravidade, né? E entre o Quick SOFA, que nós vamos ver, e o SOFA. Mas para diagnóstico, o SOFA. Sepse grave. O sepsis 2 usava a presença de bastava ter uma dessas disfunções orgânicas aqui, para o paciente ser considerado sepse grave. O sepsis 3 não existe mais essa definição, tu tendo 2 ou mais critérios no SOFA, que é o score completo, você já tem diagnóstico e é grave. Choque séptico, antigamente a gente definia como uma hipotensão refratária de reposição volêmica, agora mudou. É necessidade de vasopressor e presença de lactatemia maior de 2. Isso aqui varia muito de instituição para instituição, né? Então, hoje a gente costuma dizer que é maior que 2 vezes o valor de referência, após reanimação volêmica adequada. O que mudou, então? Aqui está em inglês, né?
Não sei se vocês já entraram no site, eu vou deixar aqui no último slide, tem as fontes da onde a gente tira a aula, né? E é bem importante vocês lerem. O site da Surviving Sepsis Campaign é uma organização mundial, na verdade, que reúne, né? A Surviving Sepsis Campaign, na verdade, é uma entidade independente, apesar deles utilizarem os consensos de sepsis, né? E reunirem várias das entidades, inclusive as que fazem os consensos, né? Mas é uma organização independente e foi formada para fazer diretrizes internacionais com o objetivo de diminuir a alta mortalidade de sepsis no mundo todo. Então, a Survive Sepsis Campaign, ela não foca só nos países desenvolvidos, né? Eles têm um olhar mais voltado para a gente aqui, países mais pobres e tal. Então, a Surviving Sepsis Campaign, muito embora utilize muitas das definições e os conceitos do Sepsis 3, ela se alinha um pouco mais com o que o ILAS, o Instituto Latino-Americano de Sepsis, prega para nós aqui no Brasil, né? Que a gente não adotou todas as definições do Sepsis 3. Então, mudou as definições, né? As definições foram adotadas. Eu acho que no próximo está traduzido. Então, aqui, ó. Se vocês entrarem no site da Surviving, tem todos os consensos lá, tudo bem explicadinho. Tem muita coisa sobre Covid agora, é bem legal, a gente está acompanhando lá. E na própria, os próprios consensos, vocês conseguem baixar também na internet, né? No JAMA. Então, vamos lá. O que mudou na definição? Agora, não se fala mais em resposta inflamatória exacerbada. Porque a gente sabe que não é só resposta inflamatória, né? Existe uma resposta até de imunossupressão também do hospedeiro, né? Do paciente. Então, agora mudou. É uma definição bem mais completa, que foca mais na fisiopatologia da sepsis. Presença de disfunção orgânica potencialmente fatal, causada por uma resposta desregulada do organismo à infecção. Então, pronto. Aqui juntou todos os mecanismos fisiopatogênicos da sepse, né? Disfunção orgânica, resposta desregulada e presença de infecção. O diagnóstico passou a se basear muito mais na disfunção orgânica. Então, utilizando o SOFA, né? Completo, precisaria ter 2 ou mais pontos no SOFA para ser diagnóstico de sepse, e um outro score mais simplificado, que é o Quick SOFA, que no consenso eles chegam a mencionar como útil para triagem, mas que foi super criticado, a gente vai ver por quê, né? Mas, enfim, no consenso ele é sugerido como método de triagem e de gravidade, né? Para sepse. A gente não usa como triagem, não usa, continuamos usando CIRS. Mas o SOFA realmente é útil para diagnóstico muito mais em estudos, né? Estudos epidemiológicos, por não ser tão prático assim na emergência, né? Mas ele é válido, a gente usa, na UTI é bastante usado, né? Não quer dizer que está errado utilizar, mas segundo diretrizes do Instituto Latino-Americano, aqui no Brasil, pela nossa realidade ser diferente, ainda é válido utilizar CIRS. Então, pelo consenso. Por que eu estou frisando tanto essas diferenças, gente? Porque em prova de residência, eu e a Rochelle, a gente revisou bastante isso, as últimas provas dos últimos anos, que a gente conseguiu baixar até para fazer as provas de vocês. É incrível, assim, como perguntam esses detalhes em provas, sabe? Segundo o Sepsis 3, o Quick SOFA é indicado como ferramenta de triagem, certo ou errado, entendeu? Então, é interessante vocês entenderem que existe o consenso, o que o consenso fala, mas o que é válido para nós no Brasil, qual é a entidade que faz as diretrizes para o Brasil, não é a Surviving Sepsis Campaign, não é os consensos, né? A gente tem o ILAS aqui, né? Que é o Instituto Latino-Americano. Então, é importante vocês saberem isso daí, não só para a prática. Para a prática, até eu acho que o essencial é a última informação da aula. Mas é para prova, né? Quando vocês for fazer prova de residência, cai muito esses detalhezinhos assim, sabe? Então, por isso que eu estou frisando tanto isso. O que mais? Aquilo que a gente já falou, todos os casos de sepse são graves, então é redundante, né? Não é mais para falar sepse grave, não precisa mais falar isso. Choque séptico, também a definição mudou, essa foi aceita pelo ILAS, a gente está usando aqui no Brasil também.
é uma definição muito mais detalhada, né, do que realmente acontece na fisiopatologia da doença. Então, é a sepse acompanhada por profundas anormalidades circulatórias, celulares, né, que é a hipóxia, né, metabólicas associadas a maior risco de mortalidade. Então, essa definição realmente ficou muito melhor, né, do que a falta de resposta à reposição volêmica. Então, o diagnóstico da sepse é clínico, né, a gente tem a sepse, mais necessidade de vasopressor, para elevar a pressão arterial acima de 65, isso lá está na definição do choque, né, e a presença de hiperlactatemia, após reposição volêmica adequada. O que representa a hiperlactatemia? Vocês sabem? É a disfunção do que aqui? Metabolismo anaeróbio aumentado. Exatamente. Hipoperfusão. Então, o choque séptico é a falência circulatória aguda associada à utilização inadequada de oxigênio pelas células. Por isso, metabolismo anaeróbio e hiperlactatemia. E o Quick-SOFA? Então, vamos lá. Bem útil, bem prático, mas para triagem não serviria, né? Segundo o ILAS, aqui no Brasil, a gente não usa, porque a grande crítica é que o Quick-SOFA deveria ter 2 critérios para ele ser positivo, né? Na verdade, ele marca muito mais um paciente que já está grave, né? Então, se a gente pega um paciente, por exemplo, que tem CIRS, tem foco infeccioso presumido ou já conhecido, e ele já está hipotenso, ele só tem um critério. Esse paciente, para nós, ele está com sepse. Nós não vamos esperar ele ter 2 critérios para começar a tratar, não é isso? Como antigamente, nas definições antigas. Paciente com CIRS, infecção e uma disfunção orgânica, ele tem sepse. Esse paciente já tem que abrir protocolo de sepse, não tem que esperar ter 2 critérios. Essa foi a grande crítica, né? E que é muito pertinente. Então, o Quick-SOFA é super útil para prognóstico e para gravidade, e não triagem. Triagem, como aqui a gente, país pobre, a gente precisa ampliar, na verdade, a nossa sensibilidade, fazer diagnóstico no maior número possível de pessoas e o mais precocemente possível, porque a nossa alta taxa de mortalidade, né, é muito representativa. Então, para nós, importa mais sensibilidade e não especificidade. Então, essa é a grande crítica do sepsis 3. Os critérios para diagnóstico que eles validaram foi usando o banco de dados de país desenvolvido voltado para a realidade de país desenvolvido, onde os seguros lá de saúde são caríssimos, né? Então, o interesse deles é aumentar a especificidade. Eles só querem colocar dentro de uma UTI o paciente realmente de alta gravidade e alto índice de mortalidade. Então, eles não querem hipertratar, né? Pegar paciente com suspeita baixa de sepse, já colocar dentro de uma UTI e conduzir como se sepse fosse, porque isso implica em um custo muito grande. Para nós é o contrário. Então, por isso que o ILAS, o Instituto Latino-Americano, né, fez uma grande crítica, e vários outros países no mundo fizeram, né, não adotaram todos os critérios sugeridos pelo sepsis 3, principalmente para diagnóstico. Então, para nós, o Quick-SOFA é usado como ferramenta de gravidade e de morbidade, né, não diagnóstico, não triagem. Então, o que o Quick-SOFA usa como critério? A taquipneia, disfunção orgânica. Taquipneia, hipotensão, menor de 100 assistólica, e alteração sensório, né? O Glasgow menor que 15. Então, é que nem eu falei para vocês, o paciente está com CIRS, tem foco infeccioso, já está taquipneico, eu não vou esperar ele ter alteração do nível de consciência. É uma coisa óbvia, né? E o SOFA, que é super completo, realmente contempla todas as alterações que marcam disfunção orgânica, mas não contempla das coisas mais importantes, que é a hiperlactatemia. Não entra lactato no SOFA, que é outra grande crítica, né? E quando a gente vai olhar com mais detalhes a pontuação aqui no SOFA, a gente percebe também uma outra falha para diagnóstico do SOFA. Se o paciente, por exemplo, tem sinal de sepse,
mas ele só tem hipotensão e não tem alteração do sensório, ele já tem uma disfunção grave, né? Uma disfunção orgânica grave, mas ele ainda não tem alteração do sensório, ele só tem um ponto. Então, esse paciente ele não estaria com diagnóstico de sepsis. Ele tem CIRS, ele tem foco infeccioso, ele tem hipotensão. Mas, segundo o sepsis 3, esse paciente não tem 2 pontos, não tem diagnóstico de sepsis. Nós não abriríamos o protocolo. Vocês entendem isso? Não sei se vocês já leram alguns estudos que falam, o próprio site do ILAS está lá no final, em que está bem detalhado essa crítica, né? Então, realmente, assim, para nós que precisamos de sensibilidade, o SOFA é muito mais interessante dentro do ambiente de UTI, não para a porta de emergência, né? Até porque olha a dificuldade de se fazer isso aqui na porta de emergência, né? Mas, enfim, para que vocês saibam, entendam, né? Cada um desses itens aqui marca uma disfunção orgânica. Essa é a mensagem principal, né? E como marcador de mortalidade, realmente ele é bem validado. Essa utilidade dele realmente é ótima, né? 7 pontos de SOFA, vamos lá, de 7 a 9, chega a 20% de mortalidade. 15 pontos no SOFA, mais de 80%, né? Então, dentro da UTI, realmente, ele é muito, muito útil. Então, aqui, basicamente, eu já respondi, né? A gente teve muito isso na época que liberou o sepsis 3, né? Nos cursos, todo mundo falava, nos congressos. Nossa, então acabou CIRS, ninguém mais fala de CIRS, é isso mesmo? Não vamos mais usar CIRS para diagnóstico de sepsis? Na verdade, não, né? Várias sociedades criticaram, se posicionaram e não aceitaram completamente, né? E aqui entra nós, Instituto Latino-Americano de Sepsis. Então, vamos lá. Isso aqui, vocês têm como entrar lá no... Muito interessante, inclusive, vocês baixar isso aqui, viu? Ler o que diz a página do Instituto Latino-Americano. O Brasil é o principal país, né, participante do ILAS. A maioria dos médicos especialistas do ILAS são brasileiros, que fazem o consenso, né? Então, é interessante vocês olharem lá. Opa, passei aqui. O que está escrito lá? Então, no documento, ele está falando sobre sepsis 3, né? Foram atualizadas algumas definições, né? Infecção, sepsis, choque séptico, tá, beleza, foi super aceito. Entretanto, a despeito da nova nomenclatura, o ILAS preferiu se alinhar à triagem, ao processo de triagem que é sugerido pela Surviving Sepsis Campaign, como eu falei lá no início para vocês, que está mais voltada para países subdesenvolvidos. A síndrome da resposta inflamatória, embora não utilizada para definição, continua sendo importante para a triagem de paciente com suspeita de sepse. Da mesma forma que a Surviving Sepsis Campaign, o ILAS não mudou os critérios usados para definir disfunção orgânica, mantendo a hiperlactatemia como um deles, que no SOFA não entrou. O critério para definição de choque também não foi alterado. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Se vocês quiserem, eu mando esse slide para vocês depois. Tá? Isso aqui cai em desde 2016 para cá, todas as provas caíram. Todas. Sempre cai isso. Porque é uma pegadinha, né? Então, às vezes, a pessoa conhece tão bem o sepsis 3 que acha que ele é o que está sendo usado aqui no Brasil, quando não. Inclusive, os especialistas em UTI, vocês vão ver, né? Os intensivistas se atrapalham um pouco com isso. Nem todos conhecem esses detalhes, enfim, né? A menos que, claro, que você esteja envolvido com isso, ou esteja participando mais ativamente, assim, dessas discussões e tal. Então, vamos lá, o que mais que tem lá no ILAS? Como já mencionado, adotou-se a definição. Então, a definição do sepsis 3 está valendo para nós. Presença de disfunção ameaçadora à vida em decorrência da presença de resposta desregulada à infecção. Mas não adotamos os critérios clínicos para a definição de disfunção orgânica, que é o SOFA. Nós mantivemos os critérios utilizados anteriormente, inclusive a hiperlactemia, por entendermos que a mortalidade em países em desenvolvimento, 60%, né, ainda é muito elevada. E a identificação precoce desses pacientes é fundamental para tratamento precoce e redução da mortalidade. Quais são as principais disfunções orgânicas? Aquelas que eu listei lá naquela primeira tabelinha, que eu fiz a diferença entre o sepsis 2 e o 3.
Então, sempre, né? Alteração circulatória, paciente com hipotensão, ou é um só, precisa ser um item só desses, não é dois, um só. Oligúria ou elevação da creatinina, alteração da troca respiratória, PaO2 e FiO2 menor de 300, ou necessidade de oxigênio para manter a saturação acima de 90, plaquetopenia menor de 100 mil, ou redução em 50% do número de plaquetas, acidose metabólica inexplicável, com déficit de base e hiperlactatemia, rebaixamento do nível de consciência, agitação ou delírio, e aumento de bilirrubina, disfunção hepática. Então, basta ter uma dessas para ser sepse. Continua valendo isso para nós. Tá tranquilo, gente? Estou falando rápido demais. Sim, professora. Tá Tranquilo. tranquilo? Tá. Qualquer coisa que quiser perguntar, fala, viu? Tá bom. Então, vamos lá. Na prática, eu quero que vocês saibam para responder a prova, mas eu quero muito mais que vocês saibam para a vida. Então, eu vou falar de forma bem simples mesmo. O que vocês têm que sair daqui sabendo? Então, vamos lá. O protocolo de sepse deve ser aberto para paciente com suspeita, gente, pelo amor de Deus. Suspeita de sepse e choque, que dirá choque, né? Se tiver disfunção circulatória, Maria, né? Já está tarde. Então, não é para ter certeza diagnóstica. Isso daí é unanimidade no mundo inteiro, né? Então, sepse é uma doença gravíssima, de altíssima mortalidade. Se o paciente tem suspeita, a rocha é para tratar. Quando que é para abrir o protocolo? Aí tem um pouquinho de discussão. Muda muito de uma instituição para outra, né? Lógico, as instituições mais organizadas têm protocolos, né? Não é a nossa realidade. Ali no HGR é cada um da sua cabeça, infelizmente, né? Não deveria, né? Nas UTIs, não. Na UTI 1 e 2 tem protocolo. Mas como a gente vai ver, os protocolos de sepse, eles são para ser abertos na porta, é na emergência. Não é para o paciente ir para a UTI para abrir protocolo de sepse. Isso não existe. Então, já se perdeu um tempo valiosíssimo. Então, é na porta que é para a gente abrir. Paciente com suspeita. Então, vamos lá. Tem duas situações aqui que a gente pode abrir o protocolo. A maioria das instituições brasileiras usa a situação 1. Paciente com presença de critério de SIRS e suspeita de infecção, a rocha, tratamento para sepse, pode abrir. E tem hospital que é mais conservador. Geralmente a rede privada, né, por ser um pouco mais criteriosa, questão de custo, convênio, o paciente tem que ter já disfunção orgânica, né, além de uma infecção. Então, aqui na disfunção orgânica, a gente talvez já tivesse numa situação um pouco mais grave, né? E na situação 1, talvez a gente estivesse super tratando muita gente, usando antibiótico, terapia de amplo espectro, para paciente que, às vezes, estivesse só com uma infecção banal. Então, existe essa crítica, né? Estou tentando fazer vocês perceber, assim, que tem bastante diferença de uma situação para outra, mas não estão erradas. É aceitável que se